Muito bem, estamos gravando. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão aqui. Hoje nós recebemos a professora Cibele Araújo, do IFG de Goiás, e ela vai falar para a gente sobre vozes femininas negras, literaturas em tradução e tradução, né? Seja bem-vinda, Cibele, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço imensamente o convite, fico honrada de receber esse convite seu e da professora Tânia, que são pessoas e profissionais que eu admiro imensamente. Fica à vontade, então, meu bem. Tá bem, boa tarde a todos. A Cris, é você, Cris foi minha aluna no ensino médio, lá no Instituto. Um beijo, querida. Bom, eu sou professora do Instituto, né? Na época que eu dei aula para a Cris, eu era professora substituta aqui no campus Goiânia. Hoje eu sou professora efetiva, sou lotada lá no campus Cidade de Goiás. Então, é o Instituto Federal de Goiás, mas o meu campus é o campus Cidade de Goiás, pelo qual eu tenho muito carinho. O que eu vou apresentar aqui, eu preparei um slide, e aí eu vou projetar minha tela, e aí eu não vejo o bate-papo, é isso? Pelo menos eu não domino tanto, assim, não sei se tem essa possibilidade. Então, eu vou apresentando, se alguém precisar, quiser fazer alguma contribuição, fique à vontade para abrir o microfone e falar, ou se tiver contribuições no bate-papo também, se a professora Tarcia ou a professora Tânia puderem repassar, a gente vai comentando, tá bem? Eu preparei o slide, mas não é nada fixo, assim, a gente pode retomar de outra maneira, se for o caso, tá bom? Quem quiser certificado. Tá, o certificado tá em todas, né? Ai, deixa eu projetar aqui a tela inteira. Slide. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Não ouço nada. Sim. Sim? Obrigada. Eu ainda não me adaptei, gente, a fazer esse tipo de apresentação assim, e eu até ia tentar colocar duas telas aqui, mas acabei me esquecendo na correria. Então, peço desculpas já, porque eu fico meio assim, sem jeito, eu fico querendo ver vocês, enfim. Mas vamos lá. O título da palestra que fala de hoje é... Oi? Você não consegue ver ninguém quando você está apresentando slide? Não. Tem É só maneira. você... Tem um jeito de você ir na telinha, no cantinho direito, onde você se vê pequenininha, tá vendo? Deixa eu ver. Do lado Já bate-papo. Aí você consegue regular aí a disposição das pessoas na tela para você. Aqui. Mostrar em bloco. Aí, eu tô te vendo aí eu aqui. volto lá. E aí eu vou conseguir ver as duas coisas, é isso? Então, se eu coloco o slide, ele não vai. Tá, qualquer coisa. E o chat você consegue ler? Não, ele aparece só o slide quando eu projeto o slide. É porque... Não sei. Tá. Não, tranquilo, não fica preocupada com isso, não. Qualquer coisa eu abro. Se Eu vou tiver parar para ver se é o tipo de partilha. É apresentar agora e uma janela? Uma janela. Você coloca uma janela. É que lá no Instituto eu estou mais habituada a fazer tela inteira. Então é isso. Deixa eu testar agora. Aqui. Mas para mim ele continua aparecendo aqui. Não foi. A gente. Bom, quando você quiser falar sem o slide, aí tira a apresentação, volta, fica tranquila. E se der algum problema aqui, a gente abre o áudio, qualquer uma de nós abre e conversa com você. Tá tudo bem. Tá bem, então eu vou voltar lá para a tela inteira. Tá. Ok?
Foi? Foi. Ok. Então, essa fala de hoje, o nome dela, o título é Vozes Femininas Negras, Literatura e em Tradução. E aí, o que eu quero apresentar para vocês hoje são alguns apontamentos, né, sobre a literatura do Zimbábue, sobre a escrita de uma autora chamada Ivone Vera, nascida naquele país, e sobre a tradução que eu produzi de uma das obras dela. Para contextualizar um pouco, a fala que eu vou fazer hoje, ela é embasada tanto na minha pesquisa de mestrado, cujo título é A Representação do Feminino na obra de Ivone Vera, quanto na minha pesquisa de doutorado, Why Don't You Carve Other Animals? Estudo crítico e tradução. Ambas as pesquisas foram orientadas pelo professor Heleno Godoy, aí na Universidade Federal de Goiás mesmo. Eu sou formada e tenho mestrado, doutorado e especialização agora, né? Tarsila foi minha professora na especialização, a professora Tânia colaborou com a leitura, né, a avaliação do trabalho de conclusão de curso, e aí o percurso que eu proponho fazer hoje com vocês é passar um pouco sobre o Zimbábue, né, falar um pouco sobre esse país, as literaturas africanas anglófonas, para chegar na literatura do Zimbábue, sobre a escritora Ivone Vera e sua obra de uma maneira geral, e sobre a tradução do livro Why Don't You Carve Other Animals? Então, sobre o Zimbábue, atualmente o nome oficial do país é República do Zimbábue. Nesse slide a gente consegue ver uma imagem, né, um mapa. Aqui a gente consegue ver que ele é ladeado, né, faz limite com Moçambique, África do Sul, Botsuana, Namíbia, Zâmbia, e aqui acima a gente vê o Malawi. Aqui em relação ao continente, né, tá lá mais na parte sul, ele já teve outras nomenclaturas, né, recentemente, já foi chamado de Rodésia do Sul, entre 1911 e 64, Rodésia, entre 64 e 79, e Rodésia Zimbábue, que foi um ano de transição, né, na véspera, né, antecedeu a independência do país. Então, a partir de 1980, relativamente recente, é que ele é chamado de Zimbábue. Aqui a gente tem duas grandes referências, né, do Zimbábue. Primeiro, a gente tem esse monumento, que é de uma cidade medieval, o monumento se chama Great Zimbabwe, e faz referência a essa cidade. São 3 locações, ela tem 3 partes, e essa é uma das partes que impressiona, chama atenção pela sua construção, a estrutura que essa cidade possuía. E a Victoria Falls, que é já lá quase na divisa, né, do país, no mapa a gente consegue ver, que foi nomeada aqui, nesse cantinho aqui, Victoria Falls, que é no rio Zambeze, que tem até uma animação que se chama Zambeze, que se passa aqui nessa região. Então, aqui a gente tem Bulawayo, a Victoria Falls, e aqui em cima a gente tem Harare, que é a atual capital do país. Eu coloquei aqui alguns marcos históricos, não vou passar por todos, né, mas só para a gente ter uma noção de que a história dessa nação, dessa região, ela antecede em muito, né, o período de ocupação colonial. Então, aqui a gente tem, desde os anos 600 aos anos 900, povos diferentes que habitaram nesse período, né, de 300 anos. A gente teve o povo Zizo, que habitou a região do Limpopo, e aí essas considerações, esses marcos são de uma obra que se chama Becoming Zimbabwe, são vários artigos, A History from the Pre-Colonial Period to 2008, e eu retirei, são vários artigos diferentes. Para a tese, eu retirei essas informações dessa obra. Por que é importante destacar isso? Porque existem versões diferentes, né, em alguns casos divergentes, desses marcos históricos, da história dessa região.
Então, ali a gente vai, em 900, esse povo vai se mover, a gente tem a ocupação do território por um outro povo, e aí a gente tem o primeiro povoamento com características de um estado, né, que vai ocupar aquela região. A gente tem o Grande Zimbábue, lá de 1325 a 1450, ali na região do Zambézi, que vai assumir a liderança política e econômica da região. Depois a gente tem 450 outros estados de Kami e Mutapa, que vão superar o Grande Zimbábue. Em 1490, o Mutapa vai ter o seu trono usurpado por um período de 4 anos. 1506, a gente tem ali uma tentativa de interferência, né, dos portugueses no estado de Mutapa. 1515 a 1530, a gente tem um bloqueio, né, entre os portugueses e a costa, do estado de Mutapa. A gente tem 550, a língua venda, se estabelecendo na região com elementos de 2 línguas diferentes, e uma dessas línguas seria a língua Shona, que é uma língua de uma das principais etnias do Zimbábue ainda hoje. Depois a gente tem novamente uma interferência portuguesa, tentando invadir Mutapa. A gente tem ali uma confluência também de um outro povo, do Gopa. Aqui está o resultado principal. Gente, é no Google. Deixa eu desligar isso aqui. Ela está pesquisando. Eu estou falando e ela está pesquisando. Enfim, e aí a gente vai ter várias convergências ali, divergências, né, disputas de poder na região por povos diferentes e com interferências ocidentais, né? Então, a gente tem uma série de conflitos e sanções entre 1606 e 1704. Depois a gente vai ter a dinastia Xangamiri, estabelecendo-se a oeste. Houve migrações em massa também nesse período, diversas guerras civis. Aqui a gente tem em 768 Zia, que tentaram invadir o estado Rosby, o qual sofreria ainda ataques de outros povos, né? E aí ele é substituído pelo estado Nendebele. E aí é importante que essa é uma outra etnia importante ainda hoje na região, né, no Zimbábue. Então, os Nendebele, em 857, eles já tinham sob seu poder, sob seu jugo, a maioria dos líderes da etnia Shona. Em 870, o rei Nendebele assina uma concessão Tati, e delega a Sir John Simborn terras na fronteira de Matabele e o protetorado de Bechuanaland, que é atualmente Botsuana, né? Em 878, novamente, a gente tem a interferência portuguesa, por meio do Paiva de Andrada, que vai tentar ali estender, a trabalho da Companhia de Moçambique, tenta estender o domínio ali sobre o platô zimbabuense. E aí, isso aqui, os Nendebele sofrem a primeira derrota militar para o Shona em 1876. Em 1887 e 88, a gente tem a assinatura desses tratados, Grobler, Moffat e a concessão Rude. Esses tratados são assinados numa tentativa de conter, na verdade, a ocupação ocidental, mas aí eles são usados posteriormente, sob a desculpa de um rompimento dos termos dessa concessão. A rainha da Inglaterra usa esse pretexto para ocupar o território, e aí ela concede ao Cecil Rhodes uma carta, né, para ele ocupar a região, explorar e administrar essa nova colônia. Então, em 1990, que é relativamente recente, né, se a gente for pensar em termos de ocupação colonial, a região Mashonaland, território Shona, é ocupada, a bandeira do Reino Unido é levantada, a capital, então, se chamava Salisbury, que é a atual Harare, é fundada, e aí a região passa a se chamar Rodésia. Rodésia em referente ao nome do Cecil Rhodes. Em 1893, a gente tem, depois dessa ocupação... Professora? Sim? Só uma dúvida, você falou 1990, mas é 1890, não? Desculpa, gente, é 1890, tá errado. Desculpa.
1980 é a independência, né, que é mais recente. Então, em 1893, tem a ocupação da região de Matabele, que é o território Ndebele. A gente tem um primeiro levante, que é uma guerra levantada, erguida, né, por essa etnia, a Infaso 1. Depois, em 96, a gente tem o segundo levante dessa etnia, Infaso 2, e aí a gente tem o primeiro levante que é chamado de Chimurenga, que é tomado, né, levado a cabo pelo povo Shona. Esses levantes fracassam, e aí o governo colonial passa a implementar sua administração propriamente. Aí ele toma medidas de controle e segregação racial. E aí alguns autores chamam a atenção da peculiaridade, que essa ocupação acontecia em termos de coerção, mas também de uma certa negociação. Então, por exemplo, alguns membros da etnia Ndebele passam a integrar o governo colonial. E a gente tem lá já, então, Rodésia, a gente tem os anos de 40 a 65, que a gente tem os grandes acontecimentos internacionais que vão movimentar, né, alavancar mudanças econômicas, demográficas e sociais e políticas no país. De 64 a 79, a gente vai ter uma guerra civil, que é chamada da Segunda Chimurenga, no país, e ela vai se estender por cerca de 16 anos, uma guerra bastante violenta. E aí, por que eu quis trazer toda aquela questão de ocupação por etnias diferentes nesse território, nessa região? Porque uma das dificuldades que as pessoas têm em entender esse conflito tão longo e tão violento era a divisão entre os próprios autóctones, né? Eles se organizam em exércitos diferentes, então a gente tem guerrilhas diferentes, e a gente tem esse conflito maior contra a ocupação colonial, mas existem conflitos entre os próprios guerrilheiros, que são de etnias diferentes. E isso vai também depois influenciar nos desdobramentos pós-independência, né? A gente tem, inclusive, massacres que aconteceram no pós-independência. Em 79, se estabelece o Acordo de Lancaster House, com a participação de representantes dessas etnias diferentes, que aí se tornam partidos políticos diferentes posteriormente. Em 80, a gente tem a cerimônia propriamente da independência, e o Robert Mugabe é declarado como primeiro-ministro do Zimbábue. E aí ele é declarado como primeiro-ministro e estabelece-se no governo de uma maneira ditatorial e fica até 2017. Nesse meio tempo, houve várias crises, tanto política, social, econômica. A gente chama atenção aqui para dois fatos, entre 83 e 87, os massacres de Matabeleland, e em 2000, a chamada Terceira Chimurenga. Nesses massacres foram perpetrados por etnias diferentes, né? Então, etnias diferentes entraram em conflito e uma parte da população foi massacrada numa região específica, essa região de Matabeleland. E a Terceira Chimurenga seria a reapropriação. O governo, então, decretou em 2000, sob a regência do Mugabe, que as terras que eram de antigos colonos fossem devolvidas, reapropriadas, para serem distribuídas entre os autóctones. Em 2017, o Mugabe é deposto por uma interferência militar, ele falece em 2019. Em 2018, a gente tem, então, a eleição de um novo governo, e o país atualmente se encontra sob regência, né, do presidente Emerson Mnangagwa. E aí esse presidente está até hoje, e o país, ele continua, né, imerso em diversas crises sociais, políticas e financeiras. Aqui eu destaquei uma imagem de uma escritora que não é a que a gente vai abordar hoje, mas a Tsitsi Dangarembga, que é muito importante no contexto do Zimbábue, que ela foi presa agora, agosto passado, né, isso repercutiu na imprensa internacional. Tudo bem? Passando aqui, vou assumir que tá tudo bem, gente, qualquer coisa vocês interfiram aí. Tudo ótimo. Eu falando rápido, né? Eu desliguei o celular aqui, eu não tenho noção. Qualquer coisa do tempo também vocês podem me falar. Para a gente falar um pouco, então, das literaturas africanas anglófonas.
É importante a gente pontuar que essas literaturas, então, estão dentro do que a Tomi Adeyagha vai chamar de novas literaturas em inglês, que são literaturas escritas em língua inglesa, mas que são expressões da Ásia, da África, Caribe, Oceania e Canadá, e aí elas estão em contraponto com expressões mais canonizadas, né, da literatura inglesa e da literatura americana. Essas literaturas têm em comum alguns temas centrais, como identidade, subalternização, hibridização cultural, colonização, decolonização, migração e diáspora. E aí, para falar sobre as literaturas africanas anglófonas, a gente tem diferentes referenciais. Como referência, na minha tese, eu usei Ogbazi e Anne-Marie Roth, de 2008. Então, os apontamentos que eu vou trazer são dessas autoras. Então, quando a gente pensa nas literaturas africanas, a gente tem que pensar na história desse continente, né? E como eu trouxe vários fatos, essa história precede muito a interferência colonial, interferência ocidental, mas dois dos marcos definidores da África vêm dessa interferência, né? São a escravidão e a colonização. O primeiro marco, a gente tem o tráfico negreiro, que ao longo de séculos, né, sequestrou, comercializou milhões de africanos, causou problemas como despovoamento, aniquilação de tribos inteiras, guerras entre grupos étnicos, desmantelamento da estrutura social de comunidades locais e interrupção do seu desenvolvimento. A gente tem a questão do Estado, né, que então, até hoje, é muito enraizado esse estereótipo da estagnação do continente africano, mas essa estagnação, ela é resultado dessa interferência ocidental devido ao tráfico negreiro, né. Então, o que é tomado como um traço cultural não é um traço cultural, ela é resultado dessa interferência. A ocupação do território pelos colonizadores europeus, além disso, né, agrupou e dividiu as nações arbitrariamente. Então, a gente tinha etnias e nações diferentes que foram ignoradas, né, na divisão das terras, das novas nações. Então, isso dificulta também a organização, a unificação desses povos para resistir à interferência ocidental, desmantelou a estrutura social de comunidades e famílias, explorou os recursos da terra e a mão de obra de seus povos, desempossou os autóctones da sua terra, com a qual mantinham um vínculo pragmático, era da onde eles tiravam o seu sustento, mas também espiritual, pois eles cultuavam os ancestrais vinculados à terra em que haviam sido enterrados. Então, esses dois grandes flagelos deixaram cicatrizes profundas na constituição da África e dos africanos, tanto da percepção construída pelo estrangeiro, que não percebe o africano como um igual e estima a África como um espaço da diferença, quanto da percepção dos próprios africanos, inevitavelmente afetada pelas cumulativas experiências de subjugação, violência, preconceito e humilhação trazidas pela escravidão e pela colonização. Então, a despeito dessa história precedente, da ruína das suas populações, o que a gente vai perceber nas literaturas africanas anglófonas é que não é a experiência precedente, sim a experiência da colonização que vai estar mais presente nesses escritos. Então, como resposta às representações ocidentais da África e dos africanos, Ogbazi afirma que os primeiros grupos de artistas literários africanos, tanto em casa quanto na diáspora, foram inspirados pelo fato de que eles queriam reivindicar a humanidade e a identidade dos africanos. Com uma abordagem antropológica e um caráter muitas vezes documentarista, a literatura africana desse período inicial, né, foi marcada por uma forte sensação de perda. E essa perda era a perda da dignidade, da cultura, da tradição, da religião, da terra, da própria humanidade, né? Então, existem nomenclaturas diferentes para esse período, para essa fase das literaturas africanas anglófonas, e algumas delas são a literatura do pranto ou literatura lacrimal.
Então, os autores desse período vão privilegiar questões ontológicas da constituição do mundo, do sujeito africano, vão atacar o eurocentrismo, porque eles percebem a influência do Ocidente, que havia estruturado a consciência dos africanos e ainda moldava a vida na maioria dos países do continente. Quando a gente pensa já na literatura africana pós-colonial, a gente tem a perspectiva externa errônea dos escritores colonos, né, que eram escritores brancos, que habitavam esses países, mas não davam a perspectiva dos autóctones, né, das pessoas, das etnias locais. Eles vão atacar, então, essa perspectiva da literatura dos escritores colonos, que eles são chamados dos romances africanos, né? Então, nesses romances africanos, o que a gente vê são representações superficiais e estereotipadas dos autóctones, e aí os escritores africanos pós-coloniais vão alvejar esse tipo de representação, procurando recuperar seu povo e sua posição sem voz. É importante lembrar que o pós-colonialismo, ele não encerra, nem supera o colonialismo, né, que a consciência do colonizado e a organização da sociedade continuavam estruturados pelo modelo colonizador ocidental, e que, como lugar da diferença, a África foi transformada num lugar por excelência do outro. A sua literatura, então, não escapava ao grande paradoxo, que definia como a relação dialética entre o colonizador e o colonizado, ao ponto de que não há mais essa possibilidade, nem para o antigo senhor, nem para os antigos escravos, de se definirem sem levar em consideração a existência do outro. Ainda sobre o pós-colonialismo africano, enquanto um construto crítico, ele aborda obras literárias que retratam em diferentes nuances as relações assimétricas de poder entre Europa e África, entre colonizadores e colonizados, e a luta desses para resistirem àqueles. Os seus escritores, eles vão alvejar o que eles consideram o cerne do problema, e o objetivo deles é descolonizar não apenas o território, mas a própria mente africana, que eles consideram ser o único caminho para uma independência verdadeira. E aí, como uma consideração final a respeito dessas literaturas, a Rose Meso, ela atribui à crítica pós-colonial a produção de uma nova elite intelectual africana, educada na Europa, que ataca efetivamente a presença e a influência europeia em África, utilizando-se das armas intelectuais ganhadas na Europa. E aí, se a gente acompanha, tem diversos escritores que vão fazer esse retorno, né? Inclusive a Chimamanda, que hoje é bastante famosa, bastante popular, ela tem esse período de estudo nos Estados Unidos e depois ela retorna, né? Continua retornando à Nigéria para atuar, né, contra essa colonização da mente, enfim. Para a gente falar um pouco mais sobre a literatura do Zimbábue. Então, essa experiência da colonização, ela é comum a diversos países da África, né, do continente, e aí chama a atenção, na literatura do Zimbábue especificamente, a história, dois aspectos de sua história, né, as Timurengas, que foram duas guerras civis pela resistência, pela libertação do território contra os colonos britânicos, então a gente tem um lá ao final do século XIX, que falhou, e depois a gente tem uma que é essa guerra civil que durou 16 anos, que foi uma guerra bastante violenta também. E a gente tem, comparando com os outros países, uma independência bastante tardia, que só acontece em 1980. A pesquisadora Flora Whitefield, ela vai dizer que a literatura do Zimbábue não passa incólume a essas marcas, né, das guerras civis e da independência tardia. E aí, ela é uma pesquisadora alemã, que viveu bastante tempo no Zimbábue, ela apoiada em critérios como o nível social, político, educacional, que aparecem nas obras dos escritores, ela vai distinguir, né, 3 gerações de escritores zimbabuenses.
A primeira geração, que é a geração pioneira, começou a publicar nos anos de 1950, veio de um contexto de formação educacional mais restrito, e eles compartilhavam e apoiavam o nacionalismo africano que estava emergindo naquela época. A geração 2 já tem um contexto de educação formal mais acessível aos negros, justamente pela demanda da industrialização no país, mas ela é marcada por conflitos políticos da década de 60. E aí esse conflito é porque os colonos, né, ingleses que estavam no Zimbábue, eles fazem uma espécie de declaração de independência, vira um estado independente não reconhecido nessa época. Então, esse era um conflito entre os ingleses que estavam no Zimbábue e a metrópole. Então, a carreira literária desses escritores da geração 2 vai se dar nos anos de 1970, sob repressão política e o isolamento cultural dos intelectuais. Porque na década de 70 a gente já tinha, então, já estava acontecendo a Guerra Civil pela Independência. Os escritores da terceira geração, a qual pertence, né, a escritora que a gente vai abordar hoje, a Ivone Vera, eles vivenciaram na infância a experiência da guerra, e essa experiência se torna um tema central na sua produção, e por eles não serem veteranos do nacionalismo, né, do movimento nacionalista africano, eles têm uma postura mais aberta e mais crítica em relação à sociedade e à política do Zimbábue pós-independente. Então, a Ivone Vera, a Tsitsi Dangarembga, a Petina Gapá também, que é uma escritora importante do Zimbábue, elas são escritoras, são todas dessa terceira geração. Ainda sobre a literatura do Zimbábue, a gente tem a imposição, sobre a imposição de modelos, principalmente a referência, a gente percebe uma forte referência do cânone literário inglês, pela questão da interferência ocidental, mas a maioria dos escritores, a produção deles se dá em línguas vernáculas, então, ou em Shona ou em Ndebele. A Ivone Vera, especificamente, a Dangarembga e a Petina Gapá, elas escrevem em inglês, mas não é um inglês que tem um movimento de nativização ou de africanização. Então, a gente pode usar um termo do Fanon, que essa língua é subvertida, né? A língua do colonizador, ela é subvertida, com a inserção de ritmos, de vocábulos, de expressões das línguas nativas. A escritora, então, é a Ivone Vera, essa é uma imagem dela. E essa epígrafe que eu trago é a que estava lá na tese também, que ela é de um livro que ela faz, que ela organiza, e ela fala que palavras se tornam armas, né? E é muito emblemático da escrita dela. Ela usa as palavras para se voltar, para contra-atacar, né? Então, ela é frequentemente, a Ivone Vera, frequentemente celebrada pela abordagem de temas considerados tabus, pela sociedade dela, mas pela nossa também, não são tabus só de lá, são de diversas sociedades, e pela densidade poética da sua prosa. Então, ela não escreve poesia, mas a escrita em prosa dela é bastante poética. Ela nasceu em 64, então ela faz parte da terceira geração de escritores do Zimbábue. Ela nasce na cidade de Bulawayo, que é uma cidade relativamente pequena, mas que tem bastante importância no contexto do país. É uma cidade muito conhecida pela diversidade étnica, né? E ela teve acesso na infância a toda essa diversidade. E aí, a Bulawayo, ela é de predominância Ndebele, que é uma outra etnia, mas a Ivone Vera pertence à etnia Shona. Então, ela é da terceira geração, então ela já exibe nas obras dela, em todas as obras, uma postura mais crítica em relação à sociedade e à política estabelecida no país após a independência. A mãe dela, Érica Guetai, ela era professora e ela que incentivou e financiou, né, a educação não era gratuita,
e aí isso interfere até na questão de escritores homens e escritoras mulheres, né, porque em muitas, até a segunda geração, por exemplo, se tivesse que escolher quem mandar a escola, as famílias normalmente mandavam os filhos homens, né, então isso vai mudar com o tempo. A mãe dela lecionava Aqui está o que eu achei. A mãe dela, desculpa, gente, eu achei que eu tinha desligado. A mãe dela, ela leciona em escolas do interior, então, nessa época, apesar de ser de uma cidade importante, né, ela vai ter contato também com as comunidades do interior e com o ambiente do interior do país. Ela volta a Bulawayo, curso secundário, superior, se forma, se torna também professora, se forma em inglês em NDB, e aí ela passa a lecionar literatura inglesa, casa, muda para o Canadá em 87. Quando ela escreve os contos, que foi a obra que eu traduzi, a coletânea de contos, ela já estava no Canadá, cursava o mestrado na Universidade de York. No mestrado, ela estudou as imagens femininas na obra do escritor Chinua Achebe. No doutorado, o foco dela foi escrita de ficção, e ela se especializou em narrativas em prosa e estudos pós-coloniais. Em 95, ela volta para o Zimbábue, né? Então, ela faz parte daquele retorno, né, dos intelectuais formados fora, e aí no Zimbábue ela vai trabalhar como professora, também vai trabalhar na direção da Galeria de Artes de Bulawayo. Os 3 últimos romances dela são escritos no Zimbábue, e aí nesses 3 romances ela vai intensificar o caráter experimental das suas obras, e também a temática, tanto na parte estética, né, quanto na parte da temática também. E aí, na literatura do Zimbábue, a gente tem outros autores também, cujas obras têm um caráter bastante experimentalista. A Ivone falece em 2005, e as obras dela estão traduzidas para diversos idiomas: alemão, francês, holandês, italiano, dinamarquês, espanhol, catalão, finlandês, norueguês e grego. Quando eu fiz a proposição da tradução, e até o momento em que eu defendi a minha tese, ela não havia sido traduzida em português em nenhum país de língua portuguesa, né? Não só aqui no Brasil. Então, por isso que eu propus essa tradução. Tudo bem até aqui? Sim? Tudo bem. Vou pegar um pouco de água aqui. Esse é o livro que eu traduzi, é o primeiro livro que ela publicou, é uma coletânea de contos, ela tem outros contos que são publicados em antologias. Essa coletânea, ela apresenta 15 contos: Crossing Boundaries, Independence Day, The Shoemaker, Shelling Peanuts, It is Hard to Live Alone, Moon on the Water, A Thunderstorm, Whose Babies Eat, The Bordered Road, Getting a Permit, Why Don't You Carve Other Animals, que é homônimo, né, com a coletânea, An Unyielding Circle, Ancestral Links, During the Ceasefire e It Is Over. Ela vai abordar nessa coletânea. Todos os contos estão situados no período da Guerra Civil, naqueles 16 anos de Guerra Civil do Zimbábue, e na independência, ela vai até a cerimônia de independência do país. Ela vai trazer essas narrativas, a abordagem desse período, principalmente por meio da perspectiva das personagens femininas, não só, mas principalmente dessas personagens femininas e personagens femininas negras, não só, mas principalmente. Os temas que a gente observa nessas narrativas: solidão e fragmentação existencial, desrespeito e a ruína das tradições étnicas, a terra como um local de contestação, e aí é bastante interessante a abordagem que ela faz da relação do homem com a terra e da mulher com a terra, questões de gênero, a investigação psicológica de indivíduos traumatizados, a resistência ao casamento e à maternidade compulsórios, o empoderamento e desempoderamento, as complexidades da história no contexto de colonização,
a cooptação de negros pelo sistema colonizador, o cerceamento do direito de ir e vir dos negros, suas condições degradantes de vida e de trabalho, a forte ligação campo e cidade e as estratégias de resistência negra. Então, essa é a obra que ela tem de conta. As obras posteriores são romances. Então, em 93, essa obra foi publicada em 92, lá no Canadá. Em 93, ela publica Nihanda, e aí já é um romance em que ela vai retomar. Na primeira obra, ela vai abordar a Segunda Chimurenga, que é a Segunda Guerra Civil. Aqui, ela retoma a Primeira Chimurenga. E aí, para falar dessa Primeira Chimurenga, ela vai abordar de uma maneira mais simbólica, vai abordar através de um mito Shona, de uma médium espiritual que liderou a guerra contra os europeus, mas esse mito ele havia sido apropriado durante o conflito pelo movimento nacionalista, né? Que era um movimento bastante patriarcal. E aí, nessa revisitação que ela faz, ela vai costurar novos significados, significados femininos nessa mitologia da etnia Shona. Então, a narrativa dela vai ganhar essa dimensão mitológica e espiritual, e aí ela vai dar um novo tratamento para o material, mais adequado ao recorte temático. Então, lá nos contos, a gente percebe que as narrativas são mais lineares, apesar de a gente já ver bastante experimentação, mas nesse romance existe uma quebra realmente no tratamento que ela dá para a obra. A segunda obra dela, a terceira obra, né, o segundo romance é publicado em 94, nele a gente acompanha, só pra gente, contém spoilers, tá, gente? Pra gente acompanhar, pra gente ter uma ideia, quando a gente fala de ela ser celebrada pela abordagem desses temas tabus. Então, a personagem Masvita, ela é uma jovem do interior, e ela é violentada lá no povoado dela por um guerrilheiro de uma outra etnia, né, no início da narrativa. Então, ela decide viajar para a cidade com expectativa de uma vida diferente. Quando ela chega na cidade, não é o que ela havia imaginado, ela tem um relacionamento de conveniência, engravida, e ela acaba assassinando o seu próprio bebê, ela enforca o bebê recém-nascido. E aí, a Ivone Vera traz esse tema. O infanticídio, na época, era um problema bastante comum no Zimbábue, né? Tratado até na imprensa com bastante frequência. E aí, alguns autores falam que a Ivone Vera, ela vai falar o que ninguém fala, né? Ela diz o indizível da sua sociedade. Então, ela traz esse problema social desse período para a narrativa, e vai tratar isso na ficção dela de uma maneira bastante contundente, mas também bastante poética. E aí a gente tem um trabalho com a linguagem, que é uma linguagem que é aparentemente simples, mas existe um trabalho bastante elaborado. Então, a gente tem descrições de cenas muito violentas, mas que são narradas de uma maneira muito, muito bonita. Então, é uma narrativa que choca muito, mas que também encanta muito. E aí vai confundir, né, os sentidos dos leitores. A gente tem o terceiro romance, quarta obra dela, Under the Tongue, que também traz um tema tabu, que é o incesto. A gente tem a menina Ziza, o romance se chama Under the Tongue, né, embaixo da língua, e essa personagem principal, ela passa praticamente o romance todo sem falar. Ela é violentada pelo pai, e a avó dela passa a cuidar, ela para de falar pelo trauma, né, tem um mutismo ali traumático, e aí só ao final da narrativa é que a gente vai acompanhar essa personagem conseguindo reaver a sua voz e conseguindo narrar, né, expressar a violência que ela havia sofrido. A gente também tem aqui um uso mais arrojado pela escritora dos recursos estilísticos, que nessa obra são mais condensados, mais potencializados. E aí a gente vê, se a gente for pensar na perspectiva da literatura pós-colonial, que é justamente a quebra do silêncio, né? Quando a personagem consegue enunciar a violência que ela sofreu, é que ela obtém a sua cura, que ela obtém paz, né? Depois desse trauma. Isso já vai acontecer lá no final da narrativa. Então, a voz, o enunciar, ele passa a ser algo que cura, né?
O quarto romance, quinta obra da escritora, foi publicado em 98. A gente tem um período bastante conturbado que é abordado nessa obra. A protagonista também é uma personagem feminina. Ela tem um relacionamento com a personagem, um operário chamado Fumbata, e ela tem um sonho de se tornar a primeira enfermeira negra do Zimbábue. Ela vê esse sonho dela ameaçado pelo fato de ela engravidar, então ela comete um aborto, e essa cena específica também virou um conto que se chama Thorn, Espinho, e também está aqui nesse livro, né, um dos capítulos do livro. O companheiro dela não perdoa essa atitude dela, então eles têm ali um rompimento, mas ela se descobre grávida novamente ao final da narrativa, e aí ela ateia fogo ao próprio corpo, né? Os temas, os períodos históricos que são narrados são o final do século XIX, que é lá no início da ocupação britânica, e aí houve uma repressão muito violenta aos levantes, tanto no Ndebele quanto Shona, e aí tem uma cena que é descrita nessa narrativa de um enforcamento que foi bastante... que é bastante retomado, né? Existem diversas referências de 17 homens, lá no final do século XIX. E a segunda parte já vai acompanhar ali a partir dos anos 40, que é o ano que a gente vê, que eu falei mais no início, daquelas transformações que acontecem na sociedade devido à industrialização. Então, Fumbata, ele é um operário, e a cidade está crescendo muito nesse momento. A Ivone Vera vai abordar esse crescimento da cidade a partir da perspectiva da Fefelaf. O último romance dela, o último romance publicado, ela estava trabalhando em um outro romance à época da sua morte, mas não chegou a ser publicado. Ele é publicado em 2002, e ele é celebrado por ser a primeira obra de ficção que vai abordar o período dos massacres de Matabeleland. Então, ele já é no período posterior à independência, né? E trata de um período bastante conturbado, mas que levou algum tempo para ele ser abordado pela sociedade. Então, a narrativa vai se dividir em dois blocos, que são dois períodos históricos. A gente tem ali de 950 a 80, 80 acontece a independência, e depois de 81 a 86, que vai cobrir esse período dos massacres de Matabeleland, que são ali os primeiros anos do pós-independência. A gente tem um enredo que ele vai se organizar em 4 blocos, né? As personagens protagonistas são duas irmãs, Tendil e Nocemba, e elas são habitantes lá da região de Matabeleland, e elas são, uma é assassinada por um ex-guerrilheiro, que era um jovem universitário que se juntou ao movimento pela independência do país, e ele se vê bastante frustrado com os desdobramentos, né, no pós-independência. Além de frustrado, muito traumatizado, ele vai para o interior, e aí ele representando, né, não só ele, mas ele representa um grupo de ex-guerrilheiros que infligiu numa grande parte da população uma violência extrema. Então, essas personagens, uma é assassinada, a outra tem os lábios extirpados, e aí a personagem Cefas, que tinha tido um romance com a Tendil, ele ajuda, junto com a tia, na recuperação da Nocemba. E aí ela sai lá dos montes, de Matabeleland, e vai para a cidade de Bulawayo também. E aí, além da violência contra as duas irmãs, a gente também tem uma loja chamada Tandabantu, que ela é destruída, e aí ela simboliza a destruição de toda essa região. Sobre a tradução da obra de Why Don't You Carve Other Animals? Eu trago aqui uma citação do Berman, que diz: assim é a tradução, experiência das obras e do ser obra, das línguas e do ser língua, experiência, ao mesmo tempo, dela mesma e de sua essência.
é importante contextualizar que existem cursos de letras que são focados, né, em tradução, e existem programas de pós-graduação também, mas que eu não tinha na época, e não tenho ainda, né, uma formação específica em tradução. A tradução que eu fiz, ela nasce desse desejo, né, ela nasce da minha pesquisa inicial no mestrado, do fato de a escritora não ter sido traduzida ainda em língua portuguesa. Então, é a partir desse local que eu vou me capacitar, né, estudar a tradução e tentar construir esse projeto de tradução para o livro inaugural da Ivone Vera. Então, aqui eu coloquei alguns pontos importantes, que foram importantes para o projeto que eu construí. O Lefebvre, ele vai dizer que, assim como historiografia, antologização, as críticas, as edições, a tradução é uma forma de reescritura do original. E ela sempre vai ter, a Basner reitera isso também, um nível de manipulação. Então, não existe tradução neutra, sempre existe a manipulação dentro da tradução. Então, a obra é manipulada para que ela funcione dentro de uma outra sociedade de uma forma específica. Nesse trabalho, a gente não considerou, ao traduzirmos, né, consideramos que ao traduzirmos literatura, não só a obra literária, o texto em si estava em questão, mas como o Lefebvre coloca, também a gente tinha em mente que a gente estava, ao traduzir um livro, a gente estava criando imagens de uma escritora, né, da Ivone Vera, da obra dela de uma maneira mais ampla, do período dessa geração de escritores da qual ela faz parte, do gênero e de talvez até de toda a literatura, né, que não tem muita expressão no nosso sistema literário. O Venuti, ele vai falar da questão do poder que das traduções na construção de representação de culturas estrangeiras. Então, isso também norteou o nosso trabalho, né, desse cuidado com a representação que a gente estava ajudando a criar. O Venuti também traz a questão da ética da diferença, e aí o nosso trabalho, ele se coloca por essa ética da diferença, desde a escolha da obra a ser traduzida, né, que é uma obra de literatura africana, de literatura anglófona, de uma cultura pouco representada no nosso sistema literário, que é a cultura do Zimbábue, e dentro dessa cultura, de um grupo que é socialmente marginalizado, que é o grupo das mulheres, que é o grupo que tem mais voz, né, mais lugar na obra da Ivone Vera. A nossa tradução, ela se coloca ali em alinhamento com o que a Spivak vai falar, que a tradução é uma maneira de leitura próxima, né? Ela fala que talvez é a maneira mais próxima de você, mais aprofundada de você ler, e a tradução que a gente faz nasce justamente dessa leitura, não só desse livro, mas de toda a obra da Ivone Vera. Foi importante, era um compromisso na tradução, se afastar de estereótipos histórico e ideologicamente construídos, tanto aqueles associados aos africanos, quanto os associados aos negros na nossa própria cultura, e também foi importante a manutenção de imagens que estavam inscritas na obra, e aí algumas vezes a gente conseguiu realçá-la, ao invés de domesticar, que é uma outra possibilidade, né, de tradução. O universo do discurso, que é representado, principalmente o autóctone, então a gente vai ter vocábulos, crenças, hábitos, situações próprias dos grupos étnicos Shona e Ndebele. Existe um predomínio de referências à cultura Shona, a escritora é dessa cultura, né, mas também a gente tem elementos que são compartilhados pelas duas culturas. No nosso projeto de tradução, não houve uma negação do caráter determinante que os sistemas literários das línguas fontes e alvo exercem sobre a tradução. Então, essa influência, esse caráter, está ali em questões do âmbito ideológico e poetológico, mas também a gente não nega o caráter domesticador intrínseco ao ato tradutório.
A tradução foi uma tradução acadêmica, né, o que favorece a adoção de uma postura de tradução ética, que vai enfrentar, né, a domesticação etnocêntrica, vai priorizar o respeito à estrangeiridade do texto, que a gente procurou balancear aí, através da atitude dialógica. Então, a gente assume o critério ético e poético da tradução. Do ponto de vista ético, procurei respeitar tanto o texto original quanto o leitor da tradução, então, deixando evidente que se trata de uma tradução, né, que o texto foi manipulado, e do ponto de vista poético, buscando privilegiar uma certa correspondência com a textualidade do original, respeitando a sua letra. O ancoramento da tradução foi feito por diversas leituras, tanto leituras sobre os próprios estudos da tradução, leituras sobre o contexto cultural, histórico da cultura que está sendo representada, sobre as literaturas anglófonas, literatura do Zimbábue, e também aprofundando na leitura da própria obra, né, não ficando só na leitura do texto a ser traduzido, mas da obra da escritora como um todo. Mais uma vez, a questão da tradução acadêmica, né, que ela é favorecida porque não está sujeita a questões do mercado editorial, então isso é um ponto que, à época, eu julguei favorável para construir essa tradução mais livre, de mais respeito à cultura e à obra original. A gente não procurou estabelecer, então, não existe a intenção de privilegiar, de construir uma hierarquia, nem com relação às línguas, às culturas, às literaturas envolvidas. Não houve, assim, existem traduções que seguem métodos específicos, né? Eu não segui um método tradutório específico, eu segui algumas orientações, então, partir, como o Basney e o Lefebvre vão colocar, partir do macro para o micro, então, do contexto para o texto, do parágrafo para a frase, só então para as decisões quanto à palavra em si. Procurei respeitar o conjunto da obra, apesar de serem 15 narrativas diferentes, existem alguns pontos de relação, então eu não estava traduzindo só os contos separadamente, mas procurando pensar como que eles se relacionavam dentro da coletânea e como que eles se relacionavam com as outras obras, né, da escritora e com o posicionamento dela também. No nível da linguagem, quando eu me deparei com questões do aspecto ilocucionário, eu segui o conselho de Lefebvre, que ele disse que a gente tem que considerar a questão, né, então, ali, quanto ao ritmo, a literação, dicção poética, sintaxe, na medida em que essas questões apareciam, analisar o impacto delas na obra original e procurei considerar as maneiras, né, que eu poderia transpor para a língua-alvo, pensando nas vantagens e nas desvantagens de cada opção, e levando em consideração também como que isso se daria do ponto de vista da recepção do leitor na cultura-alvo. Procurei refletir também sobre a neutralização das tendências deformadoras apontadas pelo Berman, e na profusão linguística, né, para não ficar um texto, uma tradução homogeneizante, e como uma obra advinda de um contexto colonial, existe uma variedade, ela é escrita em inglês, mas existe uma variedade linguística, a africanização do idioma inglês, né, que eu procurei também me atentar para isso na tradução, para eles não serem ignorados, né, para isso aparecer no texto traduzido. Aqui, eu não sei como que a gente está de tempo, Tarsila, Tânia, vou tirar aqui, voltei aqui. A gente tem tempo, né? Tem, eu acho que, bom, agora está fazendo 1 hora. Então já está. Assim, e aí, se você quiser mais 15, 20 minutos para finalizar, fica à vontade, porque aí depois a gente abre para o debate, para encerrar às 16. Então eu vou, gente.
Mas imagino que deva estar cansativo, né? Assim, mas... Não, tá ótimo. Tá bem, vou voltar aqui, quase finalizando já, mas eu queria fazer a leitura de um dos contos dela, o conto mais curto da coletânea. Vou fazer a leitura e aí finalize e abre para o debate, tá bem? Tá aparecendo aí? Ah, sim. Então, esse é o segundo conto que aparece na coletânea Independence Day. E ele é um conto que vai tratar justamente do dia da celebração, né, da oficialização da independência do país. Então, ele ficou traduzido da seguinte forma. Dia da Independência. Para trás, os policiais gritaram. Hoje, eles se alinhavam na rua principal da cidade para ver o príncipe que viera da Inglaterra para lhes devolver seu país, à meia-noite. A mulher abrigou-se no espaço verde em sua cabeça e esperou. As crianças, liberadas mais cedo da escola, estavam em pé, ao longo de um trecho vazio da rua. Livros suspensos sobre a cabeça, lançando sombras escuras em seus rostos. O sol cintilou brilhante na rua pavimentada. Um policial permanecia na linha central, larga e amarela, sua boina engomada explorando a distância. Policiais de pesados coturnos marrons e uniformes caque, portando armas e cacetetes, diziam às crianças para se afastarem. O príncipe da Inglaterra não gostaria de ser cercado. Do outro lado da rua, mulheres dançavam e cantavam canções tradicionais, sob o eucalipto alto. O suor escorria pelos rostos enquanto elas saudavam o futuro. Os policiais, com armas e cacetetes, diziam que fossem para trás da multidão, ou que se alinhassem com o resto das pessoas. Haviam-lhes dado mini bandeiras para agitar, uma nova bandeira para uma nova nação. Ao esperar pelo príncipe enviado por sua mãe, a rainha, a mulher segurava um ramo de jacarandá sobre o rosto cansado e permanecia protegida no espaço verde em sua cabeça. Uma limusine desceu a rua alinhada por jacarandás, explodindo em flores roxas. As crianças irromperam em gritos, pensando ser a pessoa muito importante que tinha vindo lá da Inglaterra para lhes devolver seu país. A mulher olhou o carro passando e depois ouviu o entusiasmo minguar. Ainda não era o momento. Era apenas um carro a mais. Nem vamos saber em que carro o príncipe vai estar quando finalmente passar, um homem falou, por questões de segurança. Mas devemos acenar para todos os carros que passarem. Um deles traz o príncipe. Quer dizer que nem vamos ver o príncipe? A mulher perguntou perplexa. Havia acordado muito cedo para ver o homem que tinha o poder de lhes devolver seu país. Ouvir o barulho das sirenes e vira policiais dispararem em motocicletas, seguidos logo atrás por diversos carros rodando lentamente. Afastem-se, afastem-se, os policiais gritaram para os alunos entusiasmados, que estendiam seus braços e ondulavam suas mini bandeiras em frente ao fluxo de veículos passando. Qual carro traz o príncipe? Perguntou a mulher. De certo, nem o primeiro, nem o segundo, por questões de segurança, o homem respondeu. E com certeza nem o último, seria muito óbvio. Tem de ser o terceiro, então. A mulher olhou firme através das janelas profundamente escurecidas, mas não viu nada. Ainda assim, todos acenaram e gritaram. Eles viram apenas seus próprios rostos entusiasmados, interceptados entre reflexos de flores roxas de jacarandá. Por aquela mesma rua, o príncipe definitivamente havia passado. Se eles não o haviam visto, talvez ele os tivesse visto. Você viu o príncipe? Eles perguntavam uns aos outros no caminho de casa. Mais tarde, alguns o veriam no estádio, à meia-noite. A mulher não iria lá. O homem mantinha um braço ao redor da mulher, enquanto com o outro segurava uma garrafa de cerveja gelada.
Com a televisão ligada, ele insistiu que assistiria primeiro às celebrações da independência. Já havia lhe dado dinheiro e ela o guardara amarrado em um lenço amarelo que tinha atado à alça do sutiã. O estádio, normalmente reservado para partidas de futebol, estava lotado. Primeiro houve danças tradicionais no meio do estádio. A mulher retraiu-se para o espaço seguro em sua mente e assistiu às imagens passarem na tela. O novo primeiro-ministro fez um longo discurso e as pessoas aplaudiram e gritaram. Erguiam seus punhos em júbilo. O novo primeiro-ministro falou ao microfone. Mulheres continuavam dançando enquanto o primeiro-ministro falava. Pessoas acenaram suas bandeiras quando lhes foi dito que tudo mudaria em breve. Empregos e mais dinheiro, terra e educação, riqueza e comida. A mulher viu o príncipe sentado discretamente, trajando roupa imaculadamente branca. Explicaram que sua mãe não pudera vir, mas para esses assuntos, ele era tão importante quanto a mãe. O novo primeiro-ministro disse algo sobre o príncipe, e todos aclamaram. O homem que olhava a tela foi à cozinha pegar mais uma cerveja. Iria celebrar a independência apropriadamente, com cerveja gelada e uma mulher. Faltavam agora 10 minutos para meia-noite. Ela devia tirar as roupas. A tela da TV exibiu a contagem dos minutos. O príncipe e o novo primeiro-ministro caminharam até o grande mastro no meio do estádio. A velha bandeira oscilava no ar. A nova aguardava embaixo. O homem empurrou a mulher contra o chão. Iria entrar na nova era com estilo e triunfo. Ela abriu as pernas. Era meia-noite e a nova bandeira subiu. O mágico tempo de mudança. Verde, amarelo, branco. Comida, riqueza, reconciliação. Quando ele acabou, mandou-a embora. Ao acordar, preferia a casa inteira para si mesmo. Eles haviam se encontrado embaixo dos jacarandás, esperando pelo príncipe inglês. Pela manhã, ela viu bandeiras em miniatura amontoadas ao longo da cerca. A velha bandeira e a nova. E aí eu coloquei aqui algumas palavras finais, não vou fazer a leitura, mas é de um texto que está num dossiê, que eu e alguns colegas, o Denis e a professora Luciana, organizamos um texto da Patricia Hill Collins, que vai falar justamente desse poder da tradução, dos tradutores como mediadores culturais, que vão ajudar, né, a gente a chegar, a conhecer outras culturas, que o discurso cientificista muitas vezes constrói a imagem de que essas culturas nem merecem ser descobertas, né, serem reconhecidas, mas que a tradução é um instrumento que a gente tem, é um exercício de aprimoramento e de confiança no outro, de fazer o seu melhor para construir essa mediação cultural. E é isso, eu encerro aqui. Obrigada, Cibele. Eu vou abrir para as pessoas que estão na sala. Quem quiser perguntar coisas, abre o vídeo, abre o áudio. Fiquem à vontade. A Fernanda está aqui. Aí eu faço a leitura aqui, Tarsila, você repassa, tentando atualizar aqui, mas já tem algumas coisas acumuladas aqui. O conto. Gente, eu conto, esse conto e os demais, né? A tradução que eu produzi estão na minha tese. A tradução deve sair pela Martelo, tá? Está na fase de revisão da tradução. Essa questão do sistema, né? Do mercado editorial é um outro universo, né? Então, a gente entrou em contato com a pessoa uma professora do Canadá, que gerencia os direitos dessa obra específica. Ela fez a mediação para construir um contrato com a mãe da autora, a autora já é falecida. Então, a partir desse contrato, é que a editora Martelo deve publicar, mas, assim, as ilustrações já foram feitas, está em fase final. Mas, enquanto isso, a minha tese
Eu não verifiquei, mas eu autorizei que a biblioteca da UFG disponibilizasse ela online. Então, se vocês não encontrarem, eu posso disponibilizar a tese mesmo, que tem a tradução dos 15 contos. Eu quero. Depois eu vou verificar. Se ela não tiver online, já tem um tempinho que fez essa autorização. Se ela não tiver, eu posso disponibilizar depois. E aí tem algumas, em algumas publicações esparsas, tem algumas outras traduções que eu fiz no dossiê, em alguns dossiês. Sibeli, então, deixa as pessoas procurarem a tese no banco de dados UFG, porque é fácil, todo mundo aqui tem acesso à internet. E quem não achar, manda um e-mail para você, digita seu e-mail aí no chat. Eu coloquei aqui no final, vou colocar. É porque eu pulei os 2 últimos slides, gente. Vou colocar aqui, fica mais Coloca fácil. no chat, que aí quem não achar e quiser te pede, pessoalmente. Tá, algumas pessoas já pediram, eu enviava para muitas pessoas, então eu já tenho ela lá até no e-mail, é só encaminhar. Do que a Ivone morreu? Ela faleceu de meningite relacionada à AIDS. Faleceu muito jovem, né? Muito jovem, isso que eu estava calculando aqui. Sim, infelizmente. E aí, quando ela faleceu, ela já estava de volta no Zimbábue, num período de bastante crise, né? Então, até o próprio acesso aos cuidados médicos, né, a tratamento, isso pode ter acelerado aí, pode ter dificultado. Mas acho que a Cleire colocou alguma pergunta aqui. Gente, eu sou péssima para acompanhar 2 coisas ao mesmo tempo. Eu vou deixar que eu faço para você. Tá A Cleide pergunta, como você viu a relação do homem e da mulher e a relação dos 2 países? Então, a escritora, ela vai dando tons diferentes, ela não tem uma postura maniqueísta, binária, enfim. Ela vai trazer, principalmente as perspectivas femininas e femininas negras, mas ela traz também perspectivas dos autóctones, dos homens negros, né, essa relação entre eles, e também, acho que só no primeiro conto é que traz mais a perspectiva de 4 personagens, 2 homens, um negro e um branco, e 2 mulheres, uma branca, a Nora, e uma negra, Mamoyo, que está no primeiro conto, que se chama Crossing Boundaries, né, cruzando fronteiras, cruzando limites. Ela vai trazer essa perspectiva, essas relações, em situações diferentes. Então, a gente vai, assim, ao ler as narrativas, né, vendo que não tem uma resposta simples. Era um contexto bastante complexo e essas relações são também muito complexas. Ela aborda, ela prioriza, ela não se dizia, não se intitulava feminista, mas a gente percebe um projeto muito claro de retomar essas perspectivas femininas, inclusive durante o conflito, né? Então, a participação dessas mulheres, também de crianças, mas principalmente das mulheres, durante esses anos, esses 16 anos de conflito, né? Então, as mulheres, algumas foram para a guerrilha, mas a maioria não, mas essas mulheres que seguraram a comunidade, né? Então, a importância do papel dessas mulheres e a perspectiva delas sobre a guerra. E aí, das relações, a gente vê mais a perspectiva dos autóctones, né? Do que a perspectiva europeia, colonial. Mas ela existe também, assim, ela não vilaniza, né? Assim, dúvida eu não tenho nenhuma, não, mas eu queria deixar minha admiração porque quando eu vi o título da live, eu imaginei que fosse literatura inglesa, aquela coisa de sempre, Estados Unidos, e eu acabei conhecendo toda uma nova literatura de um novo país. Eu não conhecia nada da literatura do Zimbábue, e assim, eu estou encantada com esse conto. Inclusive, você foi lendo, eu fui tirando print e salvando para eu ler depois. Porque ele é muito bom. Eu gostei muito dessa perspectiva, como a colega mencionou.
da perspectiva tanto do homem quanto da mulher de um evento histórico. E assim, eu tô fascinada. Que bom, Cris. É uma alegria. Rever aluno é uma coisa assim, né? A gente fica. A Cris sempre foi muito ligada, né, Cris, à literatura, assim. E eu fico muito feliz, assim, que eu acho que quando a gente traduz, a gente quer realmente, né, que outras pessoas, eu acho que não, quer dizer, dá, mas não é o ideal a gente traduzir uma obra que a gente não tem o encantamento. Eu sou muito encantada com a obra da Ivone Vera, de outras escritoras também, acho uma cultura fascinante. Tem a Tits Dangarengba também, que eu mencionei, que estava na imagem, né, que foi recentemente presa. Ela é cineasta, então se vocês jogarem lá no YouTube o nome dela, ela tem até TED Talks, assim, tem muita coisa dela. Da Ivone, como ela faleceu, a gente encontra menos. Apesar dela ter sido uma escritora muito famosa, a gente tem mais as obras publicadas, né? Bettina Gapá também, que é uma escritora dessa mesma geração. Na semana passada apresentei uma fala sobre ela no Savanos, a última obra da Bettina Gapá, que também é muito interessante, assim, eu sou apaixonada e eu fico feliz de contagiar vocês com a minha paixão pela literatura do Zimbábue. A Tits Dangarengba também publicou esse ano o terceiro romance de uma trilogia que começou com Nervous Condition, que foi traduzido só no ano passado. Ele foi publicado em 89, que é uma obra muito importante também da literatura do Zimbábue. Ele foi traduzido, eu não cheguei a ler a tradução para dar uma opinião sobre a qualidade da tradução, mas é o que tem disponível, né? E aí, o último livro dessa trilogia foi publicado, está concorrendo a uma premiação importante nesse ano, que eu estou ansiosa para ler, que é um romance que foi todo escrito em segunda pessoa. Então, também é uma escritora de quem eu gosto muito. Sibeli, está me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu também quero te parabenizar, porque o seu estudo me interessou bastante. Eu conheci, eu li um pouco da sua tese, onde você trata da escrita da Ivone, e do seu cuidado, né, com esse trabalho da tradução, que eu imagino que é um trabalho árduo, né, o que você fez, leva tempo, né, e estudo mesmo. E eu achei interessante, porque, igual essa obra, esse conto aí que você comentou, do Dia da Independência, a gente vê e percebe a questão da ironia mesmo, né, no texto. E eu imagino, né, que para fazer uma tradução e você conseguir manter essa ironia, essa perspicácia que ela consegue trazer do momento que essa prostituta está vivendo ali nessa transição, do ponto de vista dela, a gente conseguir ter uma visão geral desse momento, né, dos dois lados, né, do poder e de quem está submetido ali, né, naquela situação, é perfeito, eu gostei muito. A gente vê, igual no Dia da Independência, dá para sentir a ironia daquele momento da transição e de já estar perpetuando, de não mudar nada. Né? A opressão estava sendo mantida naquele evento, né? Naquele evento formal que a gente está acostumado a ver isso, né? Aqui no Brasil também. Então, eu achei muito interessante. E eu assisti a sua apresentação, a sua live sobre a Bettina Gapá. Isso, Bettina Gapá, e eu apaixonei, porque eu estava vendo, você falou lá, ela é advogada, né? Sim. E militante, e escritora, e eu me apaixonei, que eu também sou advogada, e estou estudando letras, apaixonadamente, com uma vontade imensa de escrever. Eu não sei escrever ainda, mas com essa vontade, então, inclusive, eu vou tentar estudar mais a Bettina Gapá, te acompanhando. Da Bettina, eu traduzi um conto, que foi um conto publicado no The Guardian, a primeira obra dela, ganhou um prêmio, primeiro prêmio de literatura do The Guardian, então ela contribui muito com esse jornal, ela tem entrevistas, enfim, artigos de opinião, e esse é um conto que está num dossiê, eu posso depois mandar o link
dele, que eu não me lembro agora o nome do dossiê. Mas essa obra que eu apresentei na semana passada é um romance, e ele é muito interessante, assim, muito intrigante, porque ela vai revisitar um fato histórico, né, muito alardeado, uma história que já foi contada, isso até uma citação, né, do livro, uma história que já foi contada muitas vezes, mas nunca da perspectiva dos que eram chamados os companheiros negros, né, do David Livingstone. E aí ela vai traz um romance histórico com um tom muito épico dessa jornada que eles fazem com o corpo do David Livingstone, né? Eles marcham por mais de cerca de 2.500 quilômetros para poder chegar à costa, a Bagamoio, que é uma região ali próxima também, para que esse corpo do Livingstone pudesse ser sepultado na terra natal dele, né? E aí a gente vai acompanhar esse fato histórico a partir da perspectiva desses diversos autóctones que estavam ali, e eles têm perspectivas diferentes também entre eles. A gente tem uma narradora feminina e um narrador masculino, né? E tem várias coisas ali que não deu lá, eram só 15 minutos, né? Foi corrido também, mas que é um romance, assim, incrível também, que vale a pena a leitura. A Bettina Gapá também tem contos. Esse último romance dela, essa última obra é um romance mais extenso, tem quase 400 páginas, 360 e alguma coisa, não me lembro, mas ela tem narrativas mais curtas também, como a que eu traduzi. A que você traduziu, eu dei uma lida. E eu achei muito interessante ela abordar o momento da transição também, né, da independência, pela visão de uma criança. Isso. Né? De uma mulher, de uma menina, né, uma criança. E uma coisa interessante nessas escritoras que você está estudando é que ela, além de tratar na obra, elas mesmas representam o retorno, né? Foram para o exterior, mas o país delas em estado de guerra civil, né? Vão para o exterior, mas retornam e trabalham a história, né, do seu país, ou seja, esse retorno delas, na trajetória delas e na obra que elas retratam, como a história aí do doutor que teve que retornaram com o corpo dele para ser enterrado, né, no local de origem dele, é muito interessante também, me chamou muita atenção. Isso. E assim, marca a perspectiva de vários escritores, né, essa subversão. E aí não é uma questão de ir estudar e simplesmente reproduzir, né, o que eles estudaram no exterior. Então, a HPA fez pós-graduação no exterior, não é do mesmo contexto, a Chimamanda é nigeriana, mas ela também faz pós-graduação no exterior. A Vera fez no Canadá, e elas retornam, né, se não fisicamente, mas elas procuram articular esse conhecimento que elas adquirem para interferir na sociedade delas, né. Tem uma expressão que é escrever de volta, né, em vez de contra-atacar, esse contra-ataque por meio da escrita, por meio da produção, tanto literária quanto ensaística também, teórica também. Parabéns. Obrigada. Beli, tem uma pergunta do Maxwell que diz assim: você considera que a literatura anglófona africana tem ganhado mais espaço no Brasil? E eu vou completar te perguntando, você acha que esse tipo de literatura é anglófona? Como é que você entende a anglofonia? Existe essa denominação, né, das novas literaturas em inglês, e eu acho que essas literaturas a gente pode chamar, mas com várias aspas, né? Não é uma literatura que vai ser produzida como eu procurei indicar, sinalizar, não é uma simples adoção de um modelo ou uma adoção ingênua da língua do colonizador, né? A maioria dos escritores do Zimbábue, eles escrevem em línguas autóctones, e aí muitas vezes as obras são traduzidas da língua Shona ou da língua Ndebele para o inglês e depois são veiculadas, não é o caso da Ivone Vera, mas mesmo no caso desses escritores que já escrevem em inglês, não é o inglês da antiga metrópole, né? É um inglês que já foi subvertido
por eles, que eles já colocaram a cultura, já colocaram o ritmo, já colocaram as referências mitológicas, culturais deles próprios. E aí o Maxwell está perguntando se você percebe que essa literatura está ganhando mais espaço no Brasil. Eu estou aqui tentando contribuir, né, com essa abertura de espaço. Tem uma antologia da Ivone Vera que se chama justamente Opening Spaces, abrindo espaço, né? Então, é um trabalho de ativismo. A Hill Collins, ela fala disso, né, da tradução como ativismo cultural. Eu, desde a pós-graduação, que eu, tenho poucos grupos com quem dialogar, mas procuro fazer um diálogo ali com os pesquisadores das literaturas africanas em língua portuguesa, né, mas a gente está sempre em minoria. E tem alguns trabalhos também em outros institutos, na Federal de Mato Grosso, tem a professora, se não me engano, de Mato Grosso, Divanise Carbonieri, a gente tem alguns trabalhos esparsos, sim, mas tem muito o que ser feito ainda, né, e divulgado. E aí eu acho que o próprio fato de a obra do romance da Bangarengba só ter sido traduzido no ano passado, ele foi publicado em 89 e foi traduzido para o português brasileiro em 2019, né? Isso já indica o espaço diminuto que essa cultura específica tem entre nós. Acho que na Amanda ela vem abrindo caminho, né, que ela conseguiu, e aí a gente tem que pensar bastante, né, que as grandes editoras têm ali, não é uma coisa da noite para o dia, que a gente tem que pensar também como que essa escritora está ganhando esse espaço, né, mas ela vem abrindo, eu percebo que ela vem abrindo caminho para tradução de outras obras de outros países africanos, que não os de língua portuguesa, que já tem uma circulação maior entre nós. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria saber, Sibeli, fiquei curiosa com a situação política mesmo do inglês no Zimbábue. E quando a gente fala assim de uma literatura, essa coisa me incomoda mesmo, literatura anglófona. A gente tem isso também nos países de língua portuguesa, né? Moçambique, por exemplo, a literatura que sai de língua portuguesa, 7%, né, da população de Moçambique fala português. Então, eu fico me perguntando, essa literatura ela é feita para quem em Moçambique, né? Se 7% de toda a população é quem fala português, lê, escreve, né, em português, e a gente sabe quem são esses 7%, para quem é essa literatura, né? E aí eu fiquei pensando como é que é a situação política do inglês no Zimbábue. Ele é uma das línguas, uma língua franca, uma das línguas oficiais, o Shona e o Ndebele, que são as línguas das principais etnias, existem outras etnias, mas essas são as principais, também são línguas oficiais, e é uma situação similar, né? Não é toda a população, se a gente for ver, por exemplo, eu li como escoramento da tradução a biografia da escritora escrita pela mãe, então já é um domínio diferente, que a gente percebe pela escrita, um domínio diferente, apesar de ter essa formação como professora também, a mãe da Ivone Vera, é uma relação diferente, um domínio diferente do idioma. E ressaltar que, no caso da Ivone Vera, por exemplo, ela começa a escrever no Canadá. Então, o público-alvo dessa obra, por exemplo, já era o público ocidental, né? Ela estava no Canadá, publica no Canadá, o segundo romance também. Só a partir do terceiro romance é que as publicações começaram a acontecer também no Zimbábue. Mas também, não é só no Zimbábue. Então, tem essa... E aí, talvez, explique o fato de a maioria dos escritores
preferirem, né, optarem por escrever nas línguas Shona, né, da Bele, das suas etnias. Porque aí é lido também dentro do país, né? Eu acho isso é muito importante da gente pensar, né? Porque aí você tem um grupo leitor que é um grupo leitor que lê culturalmente, porque eu fico pensando, eu estou falando disso e pensando lá no Quênia, eu fico pensando nos outros países também, pensando lá no Quênia, né, quando se escreve em inglês nos países africanos, e o inglês está na África, ele não é o inglês, né, da rainha, ele está na África, ele já é outro inglês. Quem é que está lendo e com que cultura, né, está lendo, com que epistemologia está lendo? Eu acho que isso é muito interessante. E aí tá pensando na pergunta do Maxwell, né? Aí vem para cá, né, para o Brasil. Que leitura que nós fazemos aqui? E se essa leitura da literatura, dessa literatura, que aí ela já está, né, transcontinental, ela já está translinguística, transcultural, essa leitura ela é feita na aula de literatura inglesa ou numa aula de literatura? Como é que é isso, né? E se isso faz, você professora, né, da área, isso faria diferença, não faria, e a gente manda ver e pronto, e para de pensar nessas coisas, e só lê o povo e pronto. Acho que o Lefebvre ele vai falar das grades, né, quando ele está abordando a tradução, a grade linguística, que muitas vezes, quando as pessoas pensam em tradução, ficam presas só à questão da língua, né, mas que existe a grade cultural também. Então, a gente vai ler a partir da nossa grade cultural, dos nossos parâmetros, né? E a Hill Collins, ela coloca isso, que sempre existe um nível, um grau de violência, né? Você está adentrando o território do outro, território linguístico, território cultural, mas eu acredito, né, que a gente, primeiro, evidenciar, então, uma tradução que está ancorada dentro de uma tese, dá para o leitor ter acesso não só ao texto traduzido, mas também a essas outras perspectivas, né? Dá para ler o projeto da tradução, dá para ler um pouco sobre essa cultura, no texto que sai simplesmente traduzido, não. Então, de uma certa maneira, existe, sim, essa violência e essa transposição, né? Que a gente procura se aproximar e fazer o melhor possível, mas que não dá para negar que ela existe. Mas a possibilidade de uma leitura empática também, né? E sobre isso que vocês estão comentando, né, da linguística, né, da linguagem no país, no próprio texto que você traduziu da Petina, mostra um pouco essa dificuldade de comunicação, que no texto conta o reencontro de uma ex-aluna, né, com a diretora, e que elas se encontram no caixa, né, do supermercado, e a ex-diretora não tinha dinheiro suficiente para pagar a compra, né, e a ex-aluna se aproxima para ajudar. E ela, quando se aproxima, ela fala na língua dela, em Shona, para o moço do caixa que conhecia ela, e fala em inglês com ela, com a ex-diretora. Então, e mostra também que a ex-diretora com o moço do caixa estava tendo uma certa dificuldade, quando ele questionava ela se ela tinha o restante do dinheiro. Né? Não sei se ela se fez de boba ou se ela estava tendo também um pouco de dificuldade de entendê-lo. Então, mostra na própria tradução como que tem essa perspectiva da linguagem, né? Ali ela teve que se comunicar na língua Shona e na língua inglesa ao mesmo tempo, com moradores do local. E aí as escritoras, tanto a Petina quanto a Vera, cientes, né, desse público que elas estão, para quem elas estão escrevendo, elas procuram já na própria obra, já tem essa discussão, e muitas narrativas, essa discussão
já aparece, né, dessas barreiras linguísticas, essas barreiras culturais. Nesse conto, especificamente, a personagem protagonista, ela é uma das primeiras crianças que vai estudar numa escola que antes era uma escola só para brancos, né, ela já está no pós-independência. E é um fato, não é literal, né, mas isso aconteceu com a própria Petina, ela foi uma das primeiras crianças a estudar nessas escolas, e aí ela vai abordar tanto lá, quando aconteceu, quanto o posterior, né, com o desdobramento. Então, as escritoras trazem também a situação desses ex-colonos, né, que ficaram no Zimbábue. Então, e aí nessa personagem dessa ex-diretora fica muito clara essa posição, esse lugar que eles estão ocupando de uma sociedade que eles achavam que eram deles e que não é mais, né? Também é aquela questão de não ter a visão simplista, também procura trazer a perspectiva dessas personagens. Tá, deixa eu aproveitar, então, esse comentário da Adriana, que eu ia fazer essa pergunta de qualquer maneira, mas a Adriana acabou de mencionar um conto em que tem duas falas, uma em Shona e outra em inglês. Eu queria saber como é que isso acontece no conto. A Ivone, quer dizer, é outra autora, né? Essa autora, ela deixa o texto em Shona ou ela escreve em inglês? E só diz que a outra está falando em Shona. Como que se dá isso na materialidade linguística do texto literário? Na Ivone Vera e na Petina Gapá a Petina Gapá, ela já constrói, não nessa narrativa, né, mas ali tem alguns apostos que já é escrito em inglês, e alguns vocábulos que são inseridos nas línguas autóctones. Na Ivone Vera não existe um glossário. Na tese eu coloquei mas também não ficou completo, então a Ivone Vera deixava já, mas são vocábulos, termos mais localizados, às vezes expressões, né, provérbios. E a Petina Gapá, nesse último romance, por exemplo, ela já fornece um glossário, ela mesma já coloca um glossário para o leitor. E quando essas palavras aparecem, Cibele, você traduz tudo ou você deixa o incômodo para o leitor? Traduzo nada. Não traduz? Não. E eu não me lembro como você deixa lá a palavra na língua Shona ou na língua em que for mencionada, é isso? Isso. Legal, adorei. É muito interessante, por exemplo, nesse romance da Petina Gapá, ela tem, por exemplo, alguns termos ela vai explicar, né? Então, tem bagamoio, então a personagem, ela explica dilacerar e o que é moio, o que é coração, que é o nome de um lugar onde os autóctones que eram escravizados, né, eles marchavam até chegar à costa, e o lugar que eles chegavam para serem encaminhados por navio ali, no caso específico da narrativa, para o Zanzibar, para um mercado no Zanzibar, esse local que eles chegavam se chama Bagamoia, e ela traz esse nome, e aí tem uma explicação dentro da própria narrativa, do que é o nome e do sentido dele, né, que é o lugar dos corações despedaçados, partidos, que era o lugar em que eles percebiam que eles não estavam ali simplesmente carregando alguma coisa até lá, que eles não iam voltar para casa. Então, era o lugar onde o coração deles se partia, e muitos ali mesmo, eles morriam por dentro, né? Nesse caso, a autora te ajuda, né? Tem casos em que a autora não te ajuda? Tem. A Ivone Vera, ela não constrói, assim, tanto, né? Não fica tão claro e nem tem o glossário. Então, alguns termos, eu consultei vários dicionários, eu tenho um dicionário de Shona, tenho um dicionário de Yorubá, que não é só da língua Shona, né? E alguns, assim, é pelo contexto. Então, demanda do tradutor um trabalho maior. E de entender não só o significado daquele termo, né? Mas de entender o significado disso dentro da narrativa. Por que com aquele termo a escritora decidiu manter, né? Muito legal. Eu gosto quando eu encontro esses textos com as palavras não traduzidas, sabe?
Aí a tradução, ela é constantemente, é um ofício, assim, de escolhas, né? O tempo inteiro você está fazendo escolhas. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito indecisa. Então, para mim, é uma coisa que me consome muito, mas que eu gosto bastante. E cada escolha, ela vai sinalizar um posicionamento, né? Você escolhe, você manipula o texto de alguma forma. Então, são escolhas que precisam ser bastante pensadas. Em alguns casos, a gente não consegue ficar no que a gente gostaria, né, fazer a escolha que a gente gostaria, mesmo na tradução acadêmica, em alguns casos não pude manter da maneira como eu pensei, porque não funcionaria nessa narrativa e na outra, que o mesmo termo aparece, por exemplo, né, que tem essa recorrência. Mas eu acho que o importante é a gente ter consciência do que a gente está fazendo, ter consciência dessas escolhas, dessa manipulação e do que isso vai, de como isso vai ser recebido, de como que isso vai influenciar lá nas imagens, né, que o Lefebvre fala, da escritora, da obra, da própria literatura de um país, de uma cultura. O Maxwell disse assim: entendo dessa maneira, como acontece na Guiana Francesa, no embate das chamadas línguas francófonas, quando, na verdade, na Guiana é o creole. Tem se discutido bastante essa questão de centro e periferia. Sim. Sim, é a questão da imbricação, né, das fronteiras, dessa negociação, e aí não é uma negociação, é uma questão de relações assimétricas de poder que estão sendo engendradas na língua, realmente. E aí, por exemplo, nessa tradução dos contos, a priori eu ia colocar notas de rodapé para esses termos, né? Mas depois eu decidi não colocar as notas para não... porque eu considerei que era uma interferência maior. Se a escritora não colocou essa explicação, por que eu, como tradutora, colocaria? E até acho que é o Gabriel Garcia Marques que fala de uma tradução que fizeram de uma obra dele, que colocaram uma nota e colocaram a nota errada. Então, a gente ainda corre esse risco, assim, você procura dar uma ajuda que não está sendo pedida e você, ao invés de ajudar, você atrapalha, né? Então, eu coloquei o glossário, fiz um glossário, tá lá na tese, mas no final, porque eu considerei que o glossário a pessoa leria, se quisesse, ao final da leitura, enfim, considerei que era um meio termo, assim, não era a nota que representava uma interferência, não estou criticando, assim, quem usa, mas não foi a minha decisão, mas fui pelo caminho do meio, né, não coloquei a nota, mas coloquei um glossário. Não é uma tradução que pretende domesticar mesmo, né? Nem a autora e nem o leitor, né? Sim, aí a gente tem que pensar também em qual que é o leitor, né? Então, eu até coloco lá que o leitor, que foi assumido como um leitor ciente de que lê uma tradução, porque também não é só uma questão do mercado editorial que quer... o leitor também demanda muitas vezes, né? Ele não quer esse incômodo, não quer esse ruído, esse reminder, né? No texto, assim, esse lembrete de que ele está lendo não é uma tradução, né? Que tem uma mediação ali. Então, puxo também do leitor. Mas não é só esse leitor ciente de que lê. Então, eu procuro deixar claro que existe essa manipulação, que o que está sendo lido é uma tradução que parte de uma leitura da obra e que são várias as leituras possíveis e válidas. Tem gente que até hoje acha que o Dostoiévski escreveu em português. Eu brinco com os meus alunos que eu trato, né? Eu sou professora, leciono principalmente no ensino médio, a Cris está aqui, foi minha aluna. Mesmo agora, no Instituto, as minhas turmas são todas de ensino médio, mas eu procuro trazer, né? Trazer não só
a literatura, mas trazer essas discussões também. Então, às vezes, eu faço oficinas de tradução com eles na aula de inglês, e aí a gente já vai, a escolha de quem a gente vai traduzir, como que a gente vai traduzir. Então, eu brinco, começando quando são essas oficinas, eu começo perguntando se eles já leram a Bíblia. E aí, quase todo mundo leu. E aí eu pergunto, nossa, mas vocês leram? Foi lá em sânscrito? Vocês leram a Bíblia em português? Se leu em português, não foi a Bíblia, foi uma tradução. E aí a gente discute, né, a manipulação do texto, que existe a Bíblia católica, a Bíblia protestante, né, por que existem essas duas versões. Então, eles ficam, assim, surpresos, mas acabam gostando e refletindo sobre essa questão. Alguns comentários aqui, mas a gente precisa encerrar. A Clei está falando aqui que chegou atrasada, ela quer saber se a Martelo vai publicar a tese integral ou o livro de contos, as traduções. Então, a tese integral ficou muito longa. Até teve um edital do SEGRAF na época, mas o limite eram 100 páginas, e aí eu até conversei com o professor Helena, assim, eu estava muito apegada à época ainda, né, ao texto, falei, não quero diminuir meu texto. Eu optei por não publicar. Ela está disponibilizada por completo, né, no repositório da universidade. Se quem não encontrar lá, eu posso disponibilizar também. Com o tempo, algumas partes eu publiquei em formato de artigo, com algumas adaptações, né, em livros diferentes. Um deve sair até agora, agora nesse mês, uma organização da professora Norma, lá da UNB, mas a Martelo deve publicar realmente só a tradução. E aí já vai ser uma tradução com outra revisão. São mudanças mínimas, né, mas já vai passar por uma outra revisão, não vai ser a mesma tradução que está lá na tese. E aí já entra ilustrações, por exemplo, que não tem lá na tese. O mercado, né? Capital funcionando. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Mercado. O Miguel é muito cuidadoso. O Miguel é meu colega de pós-graduação, a gente conversa sempre. Mas ele está lá no papel dele de editor também, né? São posições que... São papéis que... E, assim, do que a gente vê do mercado editorial, a Martelo ainda tem um cuidado muito grande. Se a gente for pensar, por exemplo, na tradução, e aí não é um trabalho meu, mas de trabalhos que eu já assisti, de colegas que pesquisam, a tradução da Conceição Evaristo para o francês, por exemplo, os editores, os tradutores dividiram o livro, cada um traduziu uma parte. Então, tem parte que uma expressão, um termo, está traduzido de uma maneira, e aí em outros capítulos da mesma tradução está traduzido de uma forma diferente. Então, existe essa questão também de qual editora que está publicando, e aí das editoras grandes, das editoras pequenas, né, a opção pela tradução, qual obra vai ser traduzida, a gente observa que são opções diferentes. Sim. E a Conceição já está traduzida para o francês, para o inglês. Carolina Maria de Jesus também está traduzida para o inglês, para o francês, agora não me recordo, com certeza. Até para o árabe. Do árabe eu não sabia ainda. Muito bem. Tânia, quer falar alguma coisa? Só estou aqui lembrando que nada se compara à tradução de Grandes Sertão Veredas para o alemão. Cada vez que falo em tradução de literatura, eu lembro do Queixalós me perguntando: o que você acha da tradução do Grande Sertão Veredas para o alemão? Falei, Queixalós, não sei, porque assim, não sei alemão, acho que nada do português que é traduzido para o alemão vai prestar, então não digo nada. Mas, gente, é esquisito, né? É muito esquisito, mas está traduzido e o povo ama. Todos os meus amigos alemães amam, acham massa, mas eu acho que eles deveriam aprender português só para ler a versão em português, que vale a pena. O próprio Guimarães, ele gostou da tradução.
Se não me engano, Mas É, ele ganhou muito. Eu também gostaria, Tarsila. Ele ganhou horrores. sim. Eu também amaria, né? Ele acompanhou, né, a tradução toda, o tradutor entrevistava ele de tempos em tempos, enfim, teve toda uma consultoria ali. Sim, e assim, ele ganhou tanto que a cidade onde ele nasceu, em Minas, agora se chama Cordisburgo, né? Então, daí você já tem uma ideia. Em Minas Gerais, uma cidade desse tamanhozinho, chamar Cordisburgo é mais esquisito do que a tradução dele para lembrar. E os alemães, eles têm, historicamente, se a gente for pensar na tese, para quem for ler, tem um capítulo lá, como eu não tinha essa formação em tradução, eu precisei fazer essas leituras, né? Então, tem um capítulo que eu vou fazendo uma revisão, assim, lá de outras, acompanhando esse histórico, a tradução, enquanto disciplina, ela só se torna uma disciplina, né, uma área específica, nos anos 80, na década de 80, muito recente, né, a partir ali dos estudos culturais, mas as discussões, as reflexões e a prática da tradução remonta à antiguidade. Então, a gente vai ter posicionamentos diferentes, culturas diferentes que pensam na tradução, e os alemães, eles têm a professora Tânia falou, e eles têm essa percepção de traduções diferentes, né, traduções que vão ser mais violentas, vão domesticar mais o texto, mas são traduções que podem iniciar a leitura para leitores mais iniciantes, né, para fazer essa introdução, e aí eles preveem 3 fases, até que se chegue a uma tradução mais estrangeirizante, de um leitor mais maduro, com a formação mais aprofundada, para conseguir ler essa tradução. E aí, acrescentando, né, o leitor que já aprendeu a língua e vai ler lá no original, que aí abandona a tradução. E aí ter a percepção de que a tradução não substitui o original, né? É uma reescritura do original. Mas é uma ilusão também, né, Cibele? A gente aprender a língua, ler no original, também é uma tradução, né? Então, assim, também é uma ilusão. Quer dizer, não dá. Essa coisa quando a gente estuda a tradução, eu acho que é um prejuízo. Eu achei um prejuízo, o negócio de estudar tradução. Eu não gostaria de ter estudado teoria da tradução. Para mim, foi um prejuízo. Eu, na graduação, eu não tive... Aliás, eu tive tradução, mas foi só um ano, e não teve um aprofundamento, assim, a gente viu algumas coisas, alguns textos, e aí, para a tese, eu fiz esse estudo, porque eu senti necessidade, né, de entender mais do campo, mas o professor John Milton, por exemplo, da USP, falou que o capítulo era desnecessário, na minha defesa, falou assim, esse capítulo aqui tá ótimo, você agradeceu as referências que eu fazia a uma obra dele, especificamente, mas foi desnecessário, não tem necessidade, você não precisa desse capítulo para justificar a tradução que você fez, né? Então, são pontos diferentes, e se a gente for ficar muito, assim, pensando na teoria da tradução e nos posicionamentos, a gente também não traduz. Não, é isso que eu estou te falando, é um prejuízo, a gente não quer, isso aí que eu estou falando, não compensa ficar, faz o negócio pronto, lê e pronto, e senão vira dogma, né, fica aquela coisa, atrapalha muito. Isso, e eu acho assim, quando a gente pensa, claro que a gente tem que refletir, tem que analisar as traduções, mas eu acho que existe uma postura muito, quando as pessoas sabem que eu fiz a tradução, muita gente pergunta, a tradução é boa? É uma tradução. Pois é. Né? Então, mesmo lá da Conceição, que acho que a Cleide colocou aqui, que a Conceição foi fatiada, né, foi dividida, é uma tradução e tem um peso. Essa autora está sendo traduzida ao francês, depois ao inglês, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também das cobranças com as traduções, a gente deve ler criticamente, consciente de que são traduções, mas do papel que elas têm, né, e da limitação também que a gente tem,
da limitação da nossa leitura, das condições que a gente tem para realizar essa tradução. Eu tive bastante tempo, né, durante o doutorado, mas muitas traduções são feitas a toque de caixa, a pedido das editoras, né, qual que é a liberdade que o tradutor também tem quando um tradutor está submetido a uma editora, qual que é a autonomia que ele tem para fazer as escolhas que vão prevalecer na tradução final. São muitas as questões, realmente. Ótimo, mas parabéns pelo seu trabalho, maravilhoso, necessário, né, que a gente precisa divulgar essa literatura, então, trabalho muito necessário, então, de parabéns. Obrigada. Eu que agradeço. Digo mesmo, Cibele, parabéns. Continue trabalhando, fazendo esse trabalho para a gente, de trazer essas mulheres para cá, para a gente ler, conhecer, né? Obrigada por ter aceito o convite e obrigada pelo trabalho também. Nós vamos encerrando por aqui. Já tem gente aqui agradecendo. A Cleide, Adriana, Iane, Ludmila, Jerusa, Otávio. Acho que foi uma tarde muito produtiva. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Você está convidada a contribuir com o nosso livro. Eu te uma mensagem, mas você não me respondeu, então quero saber ou não. Eu estou pensando assim no prazo, gente. É janeiro. 30 de janeiro. Vou responder lá com mensagem daí para ver se eu consigo, porque também me comprometer e depois não conseguir cumprir o prazo. Quando a gente organiza uma obra, a gente sabe que complica muito a vida dos organizadores, né? O pessoal que ficou interessado em tradução, ano passado a gente publicou um dossiê muito interessante sobre tradução feminismos negros pela revista Arte, estão online também, se vocês pesquisarem. Tem textos diferentes, contribuições diferentes. Eu com o professor Denis, que pesquisa, que é lá do campo da língua francesa, tem pesquisas nessa área, a professora Luciana também, do Cefet, do Rio de Janeiro, que é bastante... teve uma repercussão boa e traz perspectivas diferentes. Lá na UFBA também a gente tem outros estudos, né, outras perspectivas de tradução, que são bastante interessantes também. Então, tem muita coisa aí para quem se interessou pela área, para ler, para estudar e para produzir. Tem muita coisa boa aí para a gente traduzir. Para a gente ler e para a gente traduzir. Pois é, e que venha o seu capítulo, o livro. Ela foi a resposta. Pois é, fez propaganda e nada, né? Tá gravando. Tá gravando. Eu vou encerrar, porque eu preciso dar aula agora. Um beijo grande para vocês. Obrigada. Obrigada pela atenção. Beijo. pelos comentários. Tchau, tchau.